Um dia, Jesus contou aos seus discípulos uma história para mostrar a necessidade que eles tinham para orar e sempre, e mostrar-lhes o que deveriam continuar orando até vir as respostas. Havia numa cidade um juiz, disse ele, um homem muito mau e que fazia pouco caso de todos. Uma viúva daquela cidade vinha frequentemente suplicar justiça contra um homem que lhe havia causado prejuízos. O juiz não fez caso dela durante algum tempo, mas no fim ela o deixou nervoso. Eu não tenho medo de Deus, nem dos homens, disse ele consigo mesmo. Porém, esta mulher está me incomodando. Vou fazer com que ela receba justiça, pois está me cansando com as suas queixas constantes. Então o Senhor disse: se até mesmo um juiz mau pode ser vencido com aquele que foi, vocês não acham que Deus, sem falta, fará justiça com seu povo e que lhe suplica dia e noite? Sim. Ele respondeu depressa, mas a questão é, quando eu, o Messias, voltar e quando tiver fé, encontrarei. Depois ele contou uma história a alguns que se orgulhavam das suas boas qualidades e caçoavam de todos os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era um fariseu orgulhoso e o outro um desonesto cobrador de impostos. O orgulhoso fariseu orava assim, dessa forma: eu lhe agradeço ao Senhor porque não sou um pecador como todos os demais, especialmente como aquele cobrador de impostos ali. Porque eu nunca engano os outros e eu não cometo adultério. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou a Deus 1/10 de tudo quanto eu ganho. Mas o cobrador de impostos ficou em pé de longe e não tinha coragem nem de levantar os olhos aos céus quando orava, porém batia no peito com grande arrependimento, exclamando: ó Deus, tenha misericórdia de mim, um pecador. Eu lhe digo que este pecador, e não o fariseu, voltou para casa perdoado, porque o orgulho será humilhado, mas os humildes serão honrados. Um dia, algumas mães trouxeram suas criancinhas para Jesus para que ele tocasse nelas e as abençoasse, mas os discípulos a mandaram embora. Então Jesus chamou as criancinhas para junto dele e disse-lhes aos discípulos: deixe as criancinhas vir junto a mim. Nunca mandem embora os pequeninos, pois o reino de Deus pertence aos homens que têm o coração tão confiante como os dessas crianças. E quem não tiver o tipo de fé que elas têm, nunca herdarão o reino de Deus. Uma vez um líder religioso judeu fez-lhe uma pergunta: bom mestre, o que farei para chegar até os céus? Você sabe o que está dizendo quando me chama bom? Perguntou Jesus. Só Deus é verdadeiramente bom e ninguém mais. Mas quanto à sua pergunta, você sabe o que os 10 mandamentos dizem? Não cometa adultério, não mate, não minta, respeite os seus pais e assim por diante. O homem respondeu: eu tenho obedecido a cada uma dessas leis desde pequeno. Há uma coisa ainda que lhe falta, disse Jesus. Venda tudo o que tem e dê dinheiro aos pobres. Isso se tornará um tesouro no céu para você, e venha seguir-me. Mas quando o homem ouviu isto, foi embora triste porque era muito rico. E Jesus ficou olhando para ele e disse aos seus discípulos: como é difícil para os ricos entrarem no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqueles que o ouviram falar sobre isso exclamaram: se é tão difícil assim, como podem alguém ser salvo? E Jesus respondeu: Deus pode fazer o que os homens não podem. E Pedro disse: nós deixamos nossas casas e o seguimos. Sim, respondeu Jesus, e todo aquele que tiver feito como vocês, deixando a casa, esposa, irmãos, pais, filhos, por causa do reino de Deus, receberá agora uma recompensa muitas vezes maior, como também receberá a vida eterna no mundo futuro. Reunindo os 12 ao seu redor, Jesus disse-lhes: como vocês sabem, todos vamos para Jerusalém, e quando chegarmos lá, todas as profecias dos antigos profetas a meu respeito se cumprirão. Eu serei entregue nas mãos dos mundanos para ser despeitado, maltratado, cuspido, chicoteado e morto, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei.
Porém, eles não entenderam nenhuma palavra do que ele havia dito, porque o significado das palavras era difíceis para eles. Quando se aproximaram de Jericó, um cego estava sentado à beira da estrada pedindo esmola. Ouvindo o barulho de uma multidão passando, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando, e então ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O povo que ia à frente de Jesus tentou fazer o homem ficar quieto, mas não adiantou, e ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quando Jesus chegou ao local, ele parou: Tragam aquele cego ali, disse. Então Jesus perguntou ao homem: O que você quer? Senhor, suplicou ele, eu quero ver. E Jesus disse: Está bem, comece a ver, sua fé curou você. Imediatamente o homem pôde enxergar, e em seguida Jesus louvando a Deus, e todos os que viram isto acontecer também louvaram a Deus.